E no ouvido direito vai estar uma informação. Então, aqui fica um som de canal, fora de canal, e aqui vai aparecer, manda um beijo. Ela vai ter que prestar atenção nos dois sons e responder somente onde está indo a informação. Então, ela vai ter que mandar um beijo se ela prestar atenção. E são várias informações, não só essa. Depois vai ter histórias diferentes. Uma história, por exemplo, da Chapeuzinho Vermelho do lado e uma história da Cinderela do outro lado. E aí ela vai ter que prestar atenção, porque depois vai ser feitas perguntas de acordo com o ouvido que ela está avaliando. Então, do ouvido esquerdo é a Chapeuzinho Vermelho, então ela vai fazer perguntas da Chapeuzinho Vermelho. Então, é um teste bem difícil de ser feito. Por isso que é a partir dos 7 anos. E são poucas crianças que conseguem realizar esse teste, tá, gente? Mas é só para vocês entenderem, porque tem pessoas também que falam, ele deve ter transtorno do processamento auditivo central porque ele não presta atenção em mim. Pode ser que sim, mas também pode ser o que ele está assistindo ou o que ele está fazendo está mais interessante do que prestar atenção na gente. Então, a gente tem que ter um olhar um pouco mais clínico, um olhar um pouco mais para a criança, para o momento ali, para saber se realmente pode ser um sinal de, ou se é porque ele está trabalhando ali, está mexendo no celular, está assistindo o desenho, está mais interessante do que ao redor dele. Então, para tirar a dúvida, tira o que ele está assistindo, ou tira o que ele está fazendo e fale com ele, para vocês terem essa resposta para vocês, certo? Isso, e muitas vezes, né, a gente precisa lembrar, por exemplo, né, que os indivíduos com TEA faz parte dos critérios diagnósticos essa dificuldade de comunicação e reciprocidade social. Então, pode ser que ele não esteja tentando e não esteja respondendo por parte desses déficits que são, né, inerentes ao transtorno, e não necessariamente por causa de um TEPAC, embora as coisas podem estar associadas também. Sim. E o último, que é o mais comum, que chama o TMF, que é o transtorno motor de fala. O que é o transtorno motor de fala? É a dificuldade na produção do sonzinho. Então, aí já é diferente da apraxia. A apraxia é uma dificuldade no planejamento. E o TMF, o transtorno, é uma dificuldade na produção do som. E é onde a gente entra mais assíduo nesse treino. Então, por exemplo, é onde ocorrem as trocas fonêmicas, então, trocas de palavrinhas. Então, em vez do P, ele usa o B, em vez do C, ele usa o Q, ou em vez do K, ele usa o T. Então, são trocas fonêmicas. Muitos são por pontos articulatórios parecidos. O que é ponto articulatório? É onde bate a letrinha para fazer. Então, por exemplo, o P, o B são bilabiais, porque os dois pegam nos lábios. P, B. A diferença é que um mais forte e o outro é mais fraco. O P é mais forte, o B é mais fraco. Por exemplo, o K e o G. O K é forte, o G é fraco. T e D. T é forte, D é fraco. Então, esses pontos articulatórios parecidos, a criança geralmente apresentam essas trocas, porque o ponto é muito parecido, certo? Aí, nesse TMF, a gente usa muito sentar de frente para a criança, para ela, primeiro, tem que ter o contato visual, tá? Para a gente trabalhar essa parte do observar, o faz igual. Então, os autistas, a gente trabalha o pré-linguístico, né, que é o contato visual, atentar pelo nome, a psicologia fica com essa parte, enquanto a fono vai trabalhando a estimulação da fala. Então, a gente vai trazendo para eles poderem entender que o falar é gostoso, então a gente vai na brincadeira, enquanto a psicologia trabalha essa parte do pré-linguístico, dessa parte dos colaborativos. E aí, trabalhou os colaborativos, as crianças estão ali engajadas e a gente começa, faz igual a tia. Pá! Ou a gente pode também pôr numa brincadeira. Vocês pegam qualquer coisinha que faça som. Então, por exemplo, bater a mãozinha na panela vai fazer pá, pá, pá. Bater a mãozinha no sofá, a gente põe outro foneminha. Pó, pó, pó. Para ela distinguir que cada local tem um sonzinho diferente. E eles vão começar a entender que para cada coisinha é um som diferente. Então, vocês podem inventar lugares diferentes e pôr um sonzinho diferente em cada lugar. Alguma pergunta? Por enquanto, tá tudo ok.
Tá indo, Van. Elas só perguntaram de material, eu falei que a gente tem alguma síntese produzida, depois a gente coloca ou lá no Drive delas, ou a gente vê com a Ri um jeito de compartilhar. Acho que uma coisa... você até me enviou, eu poderia ter disponibilizado antes, né? Mas, enfim, eu comi essa bola. Não tem problema. Acho que uma coisa legal também da gente dar desses exemplos, né, Vanessa, de que muitas coisas que são úteis, entre aspas, para trabalhar quando a criança tem um determinado diagnóstico, elas podem, na verdade, ser úteis de forma geral para trabalhar a comunicação. Então, por exemplo, essa dica que você deu, olha, sentar de frente com a criança, né, fazer uma articulação bem clara, associar com um som. Isso são estratégias que, mesmo que, né, o filho de vocês não tenha necessariamente um diagnóstico de um tipo de transtorno ou de outro fechado, pode contribuir do ponto de vista de você ter ali um controle maior do que de estímulos, né? Então, de estar olhando mais para o seu rosto, de ter menos estímulos em volta, de você combinar o som com um objeto, com uma batida, alguma coisa. Então, independente do diagnóstico, essas são estratégias simples e que podem contribuir, né, para o desenvolvimento de linguagem, né, no limite que for possível para aquela criança, para aquele adulto, para aquele adolescente. Isso. É sempre bom vocês estarem sempre de frente pro filho de vocês, porque eles conseguem ver a expressão facial que vocês usam. E mesmo que peguem animaizinhos no chão, faça os sons, mesmo você não conhecendo o som, sei lá, de uma girafa, faz com um som aleatório, mas dá vocalizações para aqueles bichinhos que ele está brincando no momento. Se ele tiver com carrinho, com panelinhas, dá sons para tudo que eles estão brincando, para eles entenderem que cada objetozinho faz um som diferente, para eles conhecendo esse mundo de sonorização. Eu vou dar uma sugestão. Vamos deixar as dúvidas para o final, para o pessoal que está assim, não perder o raciocínio, aí no final todo mundo anota e você tira. Você acha que é uma boa? Não, pode ser. A gente pega uns 10 minutinhos, 15 minutinhos antes de terminar e a gente tira todas as dúvidas. Obrigada, gente. Desculpa. Imagina. Eu vou fazer algumas estratégias simples. Colocar em frente o espelho, porque às vezes a gente de frente para ele tenta imitar, mas ele não sabe se ele está conseguindo. Então, põe o espelho em frente a ele, senta atrás, faça em frente ao espelho o movimento e pede para ele fazer igual. Ele vai tentar, porque ele vai estar se vendo. Então, fica gostoso para eles. Tem também um aplicativo de celular, de câmera, de filtros, que são carinhas de ursinho, carinha de dragão, são várias carinhas. Pode pôr também para eles, porque eles se divertem, a gente consegue trabalhar com eles numa brincadeira. Então, pode usar máscara também. Olha, o ursinho, como o ursinho vai fazer? Bu! E ele vai tentar imitar porque é divertido para eles. Tem que ser uma coisa que chame a atenção. Não só sentar, faz igual a mamãe. Pá, pá, pá. Não tem função para eles aquele pá, pá, pá. A gente tem que dar uma função para a fala. Eles têm que ver que tem função aquilo, não é só ficar repetindo. Alguma pontuação, Gabi? Pode continuar. Pode seguir, Ivan. Eu acho que tem várias estratégias, assim, embora não seja responder e não é responder a pergunta, né? Mas já está dando, as pessoas falaram aqui no chat sobre fantoches. Fantoches trabalham interação também. É legal que você faz, além do fantoche ou do dedoche, porque aí a articulação de um fantoche, obviamente, da boca vai ser diferente da nossa, mas faz junto, né? A brincadeira é muito importante para desenvolver linguagem, independente se for uma linguagem vocal ou não, mas para a compreensão do mundo, o brincar é fundamental. Então, essa troca, prestar atenção no outro, compartilhar atenção, são todas coisas muito importantes para desenvolver essa compreensão do mundo. Eu não vou conseguir me comunicar com o mundo se eu não entendo o que está acontecendo em volta, se eu estou alheio aos efeitos das ações minhas e das outras pessoas e de objetos no mundo. Então, esse tipo de atividade é muito legal. A parte do fantoche é muito bom também para a parte da apraxia, no ritmo, porque você muda a entonação da voz para cada bichinho ou para cada personagem. Então, vai a vovozinha, tem aquela voz mais melancólica, mais baixinha, vai aquela criança, vai o papai, que é a voz mais grossa, a mamãe, que é a voz mais fina. Então, dá para brincar com a intensidade da voz, a frequência de voz, porque ajuda muito também na apraxia.
porque eles começam também a ter um controle do ritmo vocal deles. Todas essas estratégias vocês podem estar fazendo em casa e é até muito gostoso para vocês. Pega um tempinho que vocês têm com o filho, 10, 15 minutos, tira um pouquinho da tela e senta no chão e brinca realmente com eles. Se eles gostam de rolar no chão, vocês rolam junto, mas sempre fazendo um sonzinho. Ou falando, ó, vou rolar, vai cair, vai cair, vai cair, caiu! Dá essa entonação. E pode até fazer, ó, caiu! Faz esse movimento também junto com a sua voz, para eles perceberem que abaixa e que levanta a voz também. Quando for trabalhar algum tipo de troquinha com a criança, pode fazer, por exemplo, se eles trocam o cã pelo tã. Então, em vez de cachorro, é tachorro. Ó, igual a mamãe, ó, linguinha lá atrás, ó. Cachorro. Não corrija se ele falar errado. Cachorro. Tá bom isso, ou cachorro. Eles precisam entender que se a gente ficar corrigindo muito eles não vão querer falar, porque eles sabem que eles vão errar, com medo de errar, então eles preferem não falar. Você pode corrigir uma vez, ó, cachorro, cachorro, isso, cachorro, muito bem, e continua. Tá, deixa para. Eu sei que tem muitas pessoas aí que não conseguem passar com a fono, mas quando passar, pode levar uma listinha para ela, ó. Eu consegui fazer tudo isso, mas eu percebi que ele está trocando isso por isso, porque vocês também ajudam o trabalho dela. Como ela vê pouco, né? É bem esporádico, pelo que eu entendi aí as consultas, vocês podem estar marcando, ó. Eu percebi que ele está trocando isso por isso, isso por isso. Pede também algumas estratégias para ela. Eu não sei como que é o atendimento, se é em grupo ou se é individual, mas vocês podem também estar solicitando isso. Vocês ficam mais tempo com o filho de vocês, né? Então, é mais fácil vocês perceberem qualquer alteração. Ó, eu estou percebendo que ele está começando, mas, tá parecendo gagueira. E é muito comum, gente, para as crianças que estão começando a vocalizar, aparecer essa gagueira. Eles estão começando a ter o controle, eles estão entendendo que o falar, respirar e deglutir é muita coisa. Então, no começo é comum, mas depois ela tem que ir sumindo, ela tem que ir esvanecendo. Então, vocês têm que ir prestando atenção se vai sumindo ou não. Se não sumir, é bom notificar, ó, a gagueira dele está piorando. Então, o que eu posso fazer? Né? Eu posso trabalho o que com a gagueira? Vem do quê? Pode ser de alteração de respiração, a criança está respirando um pouquinho, então ela tenta falar muito rápido para aquele pouquinho de respiração que ela consegue, ou é uma parte mais psicológica, é o nervosismo, então toda vez que ele vai ter que conversar com alguém, ele começa a gaguejar, mas é só com pessoas estranhas, com pessoas da família ele não tem isso, então vocês conseguem também estar pegando isso, como vocês ficam mais tempo e marcando, ó, tá aparecendo isso, faz uma anamnese do seu filho, marca tudo que tem ali dele, para vocês conhecendo também, e aí vocês vão vendo, olha, ele apresenta isso, ele apresenta aquilo, não, isso ele não apresenta, que fica mais fácil para vocês conseguirem saber exatamente qual é a alteração que ele tem, para vocês conseguirem abrir o leque e falar, não, meu filho não tem tudo isso, meu filho só tem isso aqui, ou meu filho tem isso, mais isso. E aí dá para ser uma intervenção um pouco mais focada na alteração. Até aí, estou falando muito rápido, gente, tá tudo ok? Acho que tá ok, Iva. Acho que uma coisa legal de falar também é que a gente pode. É muito legal fazer essas trocas comunicativas, mesmo com crianças que não vocalizam, porque elas precisam entrar em contato com o mundo. A ampliação de vocabulário ela é importante mesmo quando a criança, mesmo que ela não vá vocalizar, mas para ela entender, ela tem que entrar em contato com essas palavras. Né? Mesmo que depois ela vá usar um outro tipo de comunicação, ela vai fazer gestos, ela vai apontar uma figura, né? Dá para fazer da mesma forma também. É lógico que a gente vai sempre prestar atenção no interesse da criança. Então, crianças pequenas ou crianças que têm alguns indícios de transtorno de desenvolvimento intelectual, seja lá o que for, a gente não vai falar frases grandes, a gente não vai usar palavras difíceis, talvez a gente vai começar fazendo, né, sons mais repetidos, vai fazer coisas mais curtinhas, conforme a criança vai se interessando e vai compreendendo, a gente vai aumentando um pouquinho. Mas mesmo que uma criança
eu sei que às vezes é mais custoso, né? Porque a gente fica falando com a criança, fica interagindo, fica brincando, faz som de tudo, e a criança não dá um retorno vocal para a gente. Mas se ela está interagindo, se ela, né, faz algum tipo de atenção compartilhada, olha para você, olha para o que você está fazendo, faz expressão diferente, isso é fundamental para fazer ampliação de linguagem, mesmo que não seja uma criança que está vocalizando ou que vai vocalizar. Então, esse tipo de estimulação é super importante mesmo para crianças que não tenham uma comunicação vocalizada. Sim, e as crianças não vocais, gente, elas prestam muito mais atenção, elas olham muito mais para você. E é o que a Gabi falou. A gente, não é porque ela não está vocalizando que ela não está entendendo, ela está entendendo realmente o que você está falando. E elas gostam dessa parte de sons diferentes. Elas olham, elas observam. Vocês podem perceber a expressão facial delas quando vocês fazem os sonzinhos diferentes. Eles olham, eles observam, eles tentam até, às vezes, mexer a boquinha igual a sua, para estar fazendo aquele sonzinho que você está fazendo, porque é uma coisa muito divertida para eles. Porque quando eles brincam, geralmente eles brincam sozinhos. Vocês têm um monte de coisa para fazer. Então, eles estão ali no mundinho deles, às vezes ali na televisão. O que eu falo, eu sei que hoje em dia tem um monte de coisa para fazer, então a criança vocês precisam de um tempo. Então, normal deixar em tela, deixar em televisão, para vocês também conseguirem fazer as coisas de vocês. O que não pode é deixar o dia inteiro, porque não tem o respaldo, né? A televisão, se a criança quiser comunicar, ou se ela fizer algum sonzinho, não vai ter ninguém ali do lado para falar, isso, é isso mesmo, é desse jeitinho. Então, tire um tempinho, eu sei que é difícil, mas tire um tempinho de uns 15 minutinhos por dia para ficar com o filho. E mesmo que seja para assistir televisão, mas fez uma coisinha, fez um chiado, fez um sonzinho, sei lá, o tom caiu, ou Peppa Pig, enfim, faz o som com eles, faz. Nossa, você viu? Ele caiu! Dá essa entonação, dá essa expressão. E ele, não, como se fala? Para incentivar ele a gostar daquilo lá, ter o feedback e tentar fazer igual. Mesmo que não seja do nosso jeito, mas ele vai tentar, ele vai fazer com o olhinho assim, ó. Ele vai ter uma expressãozinha, uma sonorização mínima, ou vai fazer um movimento com a mãozinha. Mesmo as crianças não vocais, ela pode sim fazer o movimento da mãozinha, ou com o olhinho, ela vai fazer alguma coisinha para estar interagindo com você. Deixa eu fazer aqui. Apraxia, TEPAC, transtorno motor da fala, falei um pouquinho de gagueira. Tem uma outra alteração que chama disartria, essas são para os pacientes mais neurológicos, não é muito minha área, essa parte da disartria, mas a disartria é muito parecido com a apraxia, porém é uma alteração neurológica, tá? Ela causa um pouco a disfagia, que é a dificuldade na deglutição, na mastigação. Depois, se vocês quiserem, para a última aula, eu estudo um pouco mais a fundo para estar trazendo para vocês alguns treinos, né, que vocês possam estar fazendo em casa nessa parte da disfagia. Mas a disfagia é um pouco mais complicado para estar trabalhando em casa, né, por conta dos riscos, mas eu vou tentar me aprofundar para estar trazendo para vocês algum tipo de estímulo para essa área, tá bom? Van, acho que uma coisa legal de falar também é de algumas atividades, assim, não é minha área, as coisas que eu aprendi com você, né? De que mesmo quando a gente está fazendo estímulo de linguagem, às vezes é legal fazer, se a criança tem alguma questão de motricidade orofacial, que pode ser um dificultador ou um impeditivo ali da linguagem, de trabalhos que eles possam fazer também, para trabalhar a mobilidade, esse tipo de coisa também, de forma possível para eles, obviamente de acordo com as dificuldades. Então, talvez você pudesse falar um pouquinho de como perceber se a criança tem alguma dificuldade de ou mobilidade, ou vedamento, seja lá o que for. Mobilidade, motricidade orofacial. Então, o que está incluso nesse MO? Lábios, línguas e bochechas, que são os órgãos fonoarticulatórios, palavra enorme, mas é lábios, línguas e bochechas. Então, por exemplo, se a gente vai ver se a criança tem uma mobilidade, uma alteração de língua. Então, a gente pede para ela, vamos fazer o barulho do cavalinho? Como que faz o cavalinho? Vocês percebem se ele faz com a pontinha da língua? Ou se ele faz com a parte de trás, ó.
A minha língua não subiu, eu fiz com a parte de trás, ó. Ou o correto é com a pontinha da língua. Isso significa que a língua tem uma boa mobilidade, ela levanta e ela baixa. Se ele faz com a parte de trás, é que ele não tem elevação de língua intraoral. Então, a linguinha dele não sobe. Então, um treino que dá para fazer, e vocês podem fazer, que é gostoso, é pegar, por exemplo, Nutella, ou aquele leitinho, passar no céu da boca e pedir para segurar a mãozinha da criança. Dá alguma coisa para a criança ficar segurando na mão. Automaticamente, a língua vai ter que subir para estar limpando. Porque gruda no céu da boca. Tanto o leitinho quanto a Nutella gruda no céu da boca. Então, a criança vai ter que estar passando a língua lá no céu da boca para estar tirando. E é um treino gostoso de fazer. Ela não percebe que é uma demanda, né? Lógico, porque é doce. E aí a criança vai começar a mexer a linguinha lá no céu da boca, que é onde a gente precisa. Nessa linguinha, ela consegue tirar o fonema L, o fonema T, o fonema D, todos que têm essa elevação de língua. Outro treino que dá para fazer também é vocês pedirem para a criança colocar a linguinha no nariz, como se fosse um sapo. Ó, faz igual o sapinho. E aí vocês vão ver se a criança consegue ter elevação de língua fora da boca. Se também vocês perceberem que não consegue, dá para passar Danone. Quando a criança for comer o Danone, lambuza. Pega a colherzinha e passa em cima do lábio. E vê como a criança vai limpar. Se ela vai limpar com a mão, se ela vai limpar com o lábio de baixo, ou se ela vai subir com a língua. Também é um treino que dá para fazer e a criança começa a aumentar o tônus de língua. Então, a língua começa a ficar mais forte. Outro treino que dá para fazer também, que é também gostoso, pode ser o Danone no dente, ou alguma coisa que grude no dentinho, porque às vezes tem criança que não come doce, então um purezinho, um pouco mais grossinho, passa no dente e a criança vai ter que passar o dente para tirar. Sempre coloque alguma coisinha na mão das crianças, um brinquedinho, para ela não estar tirando com a mão. Então, deixa os brinquedinhos na mão da criança e pede, não precisa nem pedir, na verdade, porque aquilo vai incomodar e a criança vai tentar tirar. E a mesma coisa embaixo, pode passar o Danone embaixo e ver se a criança tira. A parte de baixo. Nas comissuras também. Ver se a criança limpa. Outro também que dá para fazer, se a criança não deixa, né, encostar, é pirulito. Segura o pirulito para fora da boca e segura aqui. E a criança vai fazer assim, ó. Vê se ela faz assim. Se ela for segurar com a cabecinha, você já sabe que ela não vai ter esse movimento aqui. Ela geralmente só vai pôr a língua para fora e levantar a cabeça. Então, é um treino que você também consegue fazer. Pede para alguém só ficar atrás da criança, tipo fazendo um carinho, e aí você oferta o pirulito. Ele não vai conseguir ir para trás, porque vai ter alguém atrás da criança, segurando a cabeça, então automaticamente ele vai ter que tentar subir a linguinha. Também é um treino que dá para fazer em casa e é bem gostoso de fazer. Ela pode se irritar porque ela vai querer pôr o pirulito na boca. Mas primeiro você segura um pouquinho fora, deixa ela dar umas 3 lambidinhas e depois vocês deixam ela chupar o pirulito normalmente. Treino de lábios. Então, esses todos que eu falei foi treinos de língua, tá bom? Os treinos de lábios. Então, por exemplo, fazer o barulho do carro. Para vibrar. Brum. Beijo de vó. Vamos imitar a vovó dando beijo? Que é a retração de lábios. Ou vamos fazer um beijo bem barulhento? Que é a protrusão, que é o bico. Então, a gente consegue já trabalhar o bico, que é a protrusão, e retração. Então, a gente vai fazer o beijo de vó e o bico, que é um beijo bem barulhento. Para fazer, por exemplo, o vedamento labial, a criança não fica com a boquinha fechada. Primeiro, vocês têm que ver se ela consegue respirar pelo nariz, tá? Porque não adianta a gente tentar fechar a boquinha dela se ela não respira pelo nariz. Então, vamos fazer fechar a boquinha. Mesma coisa, se é uma criança que tem dificuldade de deglutir, de engolir alguma coisa, você não vai colocar o leite ninho, a Nutella lá no céu da boca dela. Então, tem que avaliar. Pelo amor de Deus, bem lembrado, Gabi. Tinha esquecido desse detalhe. Porque acho que a gente vai falando mais sobre o controle das crianças que a gente atende no dia a dia, e a maioria da gente quase não tem criança disfágica, né? Então. A gente vai para a nossa realidade e esquece
dos outros. O de vedamento labial, que vocês podem fazer, manteiga de cacau primeiro, vocês podem passar uma manteiga de cacau na criança, para fazer isso aqui, ó. É o movimento da ondinha. Manteiga de cacau, porque deixa bem molinho, então é fácil de fazer. E só pede assim, ó. Vai fazendo um movimento. Vocês podem fazer também palito de sorvete. Pode pedir para a criança, coloca nos lábios. E pede para a criança segurar. Conta lá 2 segundinhos, 3 segundinhos. Quanto tempo ela consegue segurar a espátula? Ou palito de sorvete, né? Com o lábio. Faz tipo um desafio com a criança. Coloca lá, vai ficar 2 segundos, conseguiu, uhul, faz uma festa, faz alguma coisa que a criança gosta, dá o que ele quer. Pode pôr aquele cronômetro. Abraça, sei lá o que a criança gostar. Depois, vamos ver se você consegue aumentar. 3 segundinhos. Exatamente. E vocês podem pôr até aquele cronômetro que tem, o cronômetro do ratinho, o cronômetro que vai aparecendo umas surpresas, que é gostoso. Ele vai ser visual, ele vai conseguir ver que está chegando no tempo, para ele receber o reforço que vocês vão oferecer para eles, uma bala, uma cócegas, ou um brinquedo em si. Então, ele vai ver que ele vai conseguir, vai receber, e ele vai querer fazer de novo. Então, pode colocar esses treinos, esses de lábios, línguas e esse vedamento, dá para vocês fazerem, não tem problema nenhum. Aí vocês vão vendo como que ele vai ficando. Conforme ele vai tendo mais tônus muscular para lábios, língua, para as crianças vocais, a dicção fica melhor, então a inteligibilidade da fala fica bem melhor, porque ele consegue não ter mais um chiado, por exemplo, e para aquelas crianças não vocais, eles vão tendo um controle do corpinho deles, da parte da boquinha deles, então eles vão entender. Eles vão começar a ter essa sonorização. O cavalinho, por mais que eles não sejam vocais, mas eles podem tentar fazer os sons dos animais, ou a gente chama de onomatopeias, não só de animais, mas eles podem ter essa intenção de fazer esses sonzinhos, porque eles vão ter um controle melhor sobre os lábios e língua deles. Estou vendo um monte de gente me olhando aqui, falando assim, nossa, acho que estão falando muito, dando para anotar, mas depois a gente passa no último dia, eu fiz uma relação de exercícios aqui que dá para vocês usarem, por exemplo, o Lince. O Lince é um ótimo jogo para vocês usarem, não sei se todos conhecem. Ele você consegue vocalizar, né, nomear cada figurinha, você trabalha a nomeação, você trabalha o pareamento, você trabalha a atenção, dá para trabalhar a sonorização também de cada animalzinho ali. Vocês podem criar um Lince, não precisa necessariamente comprar. Então, dá para fazer várias figurinhas, vocês imprimem depois um papel, e uma vocês recortam e a outra vocês imprimem. Começa com 5 figurinhas e depois vai aumentando para não ter tanto estímulo assim. Então, começa com sons que eles já gostam, tipo animais, ou de carrinhos. E aí vocês vão colocando, vocês vão encaixando os sonzinhos, podem aumentando conforme ele vai se interessando mais pela brincadeira em si. Para as crianças vocais, vocês podem pegar fotos de passeios que ele fez e perguntar, olha, quem que estava aqui nessa foto? Onde você estava? Quem foi com você? Porque está na memória dele, então é mais fácil para ele querer participar da conversa por uma coisa que ele já vivenciou do que por uma figura aleatória. Ou vocês podem imprimir um desenho que ele goste muito, sei lá, o PJ Masks. Ele adora o PJ Masks, não entra na internet, pega um trecho do desenho do PJ Masks, imprime e mostra para ele, quem são esses aqui? Borboletucho lá, o senhor gato. E aí ele vai interagir com você, pode ser só nomeando, não criando uma narrativa, mas o nomeando, a participação que dali do momento já é de grande valia, porque ele entrou no momento que você quis, ele interagiu com aquilo que você imprimiu, aquilo que você trouxe. Então, são estratégias simples que dá para estar fazendo em casa. Então, tem esse do Lince, tem o da foto, tem o da internet, que você imprime dentro do desenho, tem esses GMO, que vocês também conseguem estar fazendo com eles, de brincar no chão, então cria pista de corrida, coloca um travesseiro no sofá e faz de descida de pista, então o carrinho está subindo, sobe,
desceu, bibibi, vai fazendo sonorizações, vai brincando com a criança. Esses dos sonzinhos, cada coisinha é um sonzinho diferente. Então, na panelinha, pá, 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 no sofá é pé, 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 pé. Dá sons para cada item e junta a criança mesmo, em frente ao espelho, para fazer as mímicas faciais, pode ser que com crianças vocais ou não vocais, dos filtros, da máscara. É tudo no lúdico e é muito gostoso. Vocês vão ver que eles vão interagir mais com vocês quando vocês mudarem, levar para o lúdico, levar para a brincadeira um treino que parece tão simples, mas é muito enriquecedor. E prestar sempre atenção aos interesses, né? Pensa bem, gente, sei lá, coisas que vocês gostam. Se alguém vai falar com você sobre algo que vocês gostam, ou vai convidar vocês para assistir um filme que é do tipo de filme que vocês gostam, vocês vão ter muito mais interesse. Vamos dizer que eu adoro filme de comédia e detesto filme de terror. Se alguém quiser fazer qualquer coisa comigo a respeito de filme de terror, pode ser com a melhor das boas intenções, mas provavelmente eu não vou engajar, não vou querer participar. Então, prestem atenção nos interesses das crianças, de coisas que eles buscam, que eles manipulam, dos adolescentes também, enfim, né? Que eles buscam, que eles manipulam, que eles permanecem mais tempo mexendo, que eles gostam mais de fazer. Tudo isso facilita muito para a gente tornar a interação com outras pessoas mais positiva. É óbvio que a gente não vai fazer ao longo da nossa vida só o que a gente gosta, entrar em contato só com as coisas que são prazerosas para a gente. Mas vamos pensar que, às vezes, né, nesse caso que a gente está conversando nesses dias, são pessoas que têm dificuldade de comunicação. Comunicar é muito difícil, é custoso. Se eu não tiver nada que seja do interesse da outra parte, qual que é a chance de desistir, de não querer comunicar, de não querer, né, falar, sinalizar, apontar, seja lá o que for, ou participar de uma interação? Então, é muito importante ficar sob controle do interesse do outro, né, para a gente tornar essa relação mais gostosa, mais proveitosa, e aí ir construindo tijolinho a tijolinho, né, o que for possível. Como falta pouco tempo, quer tirar as dúvidas agora? Acho que a gente pode abrir, né, Van? Acho que sim. Eu não estou com acesso aqui porque eu estou pelo celular. Não. Quem quiser fazer pergunta, pode levantar a mão. Se não ficar confortável de falar, pode escrever no chat e a gente vai falando. Ó, a gente tem a Reina que levantou a mão. Pode falar. Oi, boa noite, meninas. Boa noite. É um prazer ficar aqui. Deixa eu só tirar uma dúvida. O meu menino, ele tá com 5 anos. Ele começou a gaguejar, ele começou a falar agora. Porém, ele perdeu a habilidade. Agora ele não quer falar mais alto quando eu falo com ele. No começo ele tava começando a falar alto, mas agora quando eu falo com ele fala assim: "Mamãe". É como se alguma coisa tivesse assustado ele, eu não sei, mas ele começa a falar bem baixo. Aí no começo ele começou a falar um pouco, eu já estava muito feliz, mas porém, desses tempos, já tem uns 2 meses pra cá, que ele parou de falar de vez. E ele parou de prestar atenção, porque no começo ele prestava muita atenção, mas agora ele parou. Alguma recomendação que vocês possam me dar sobre isso? Como eu posso? Ele tem 5 anos, né, que você falou? 5. Ele começou a falar esse ano. E ele teve um pouco de perda de habilidade e, pelo que você falou, ele começou a falar bem baixinho, é isso? Muito baixinho, tipo, assim, que nem uma formiguinha. Quando eu falo: "Filho, Emir, vai lá, faz isso". Aí ele: fala aquilo, vamos falar banana", ele: "Danana, nanana", ele fala bem baixinho já. Mas ele ainda está vocalizando ou ele parou de vez? Não, ele tá vocalizando, mas é quando eu lembro ele, porque depois ele não quer mais falar. Não quer mais falar. Ele já quer se comunicar com senhas, com a mão e tudo, né? Mesmo no joguinho, se você trouxer ele para um joguinho que ele goste, você brincar com ele no brinquedo dele. Eu já tentei isso, mas ele não tem interesse. É como se tivesse perdido sabe? Tivesse perdido o interesse. Tá. Ele já quer se comunicar mais com senhas, com a mão.
Quando ele quer pedir alguma coisa, ele só empurra com a mão ou aponta, é isso? Isso, ele aponta, ou ele vai lá e pega. Aí eu falo, você quer pegar o quê? Você quer pegar Danone? Aí, tu fala, só. Ele não fala a palavra. Não, não quer mais falar. No começo eu já estava até feliz. Falei, nossa, meu filho começou a falar, já quer falar. E eu estava ali, com as atividades que me recomendaram, eu vendo vídeos, enfim, mas aí ele parou de vez. Tá, essa parte, o que você pode primeiro tentar com ele, essa parte da foto, não sei se você já tentou, de viagens que ele tenha feito, né, e perguntar quem que estava na foto, porque é o que eu falei, é uma coisa que ele vivenciou, mas tem que ser uma foto que ele gostou de viajar, num parquinho, por exemplo, não necessariamente uma viagem, mas algo que ele sentiu prazer na hora, aniversário de alguém, e aí você pode mostrar e perguntar para ele, quem que tá na foto? Para ver se puxa de novo essa parte do interesse de falar, de se comunicar com você. E se ele tiver dificuldade né, de contar, você pode dar modelo. Fala para ele repetir, né? Valoriza muito. Quando ele falar um pouquinho mais alto, né, dá um retorno mais positivo para ele. Tenta fazendo essa estimulação. Então, brincar com o telefone também, de faz de conta, ó. Fica com o telefone e vamos conversar. Alô? Com quem você está falando? Aí você fala o nome do seu filho, para ver se ele se interessa. Existe um instrumento chamado sussurrofone. É super simplesinho de fazer, é com caninho de PVC. E ele parece realmente o telefone, só que ele deixa um eco. Então, quando a criança fala, a voz aumenta. Então, isso também traz um pouco mais para a criança aumentar a voz. Eles começam a aumentar a voz delicadamente, mas eles conseguem aumentar também com esse equipamentozinho. Mas primeiro tem que trazer essa parte da vontade de se comunicar. Então, vai pedindo isso, mostra, vai vocalizando, ó, essa aqui é a mamãe, fala de mamãe, esse é a irmã, eu não sei, que eu tô vendo uma fotinho, ou a priminha, ou, enfim, dá os nomes das crianças se ele não vocalizar. E se ele não tem tanto interesse de falar, faz mais comentários, né? E não precisa bombardear ele de pergunta, porque ele talvez fique muito aversivo ter que ficar respondendo, nossa, aí eu vou querer falar menos ainda, sei lá, não sei. Mas, enfim, tornar o ambiente mais enriquecido de comentários, mas sem necessariamente ficar o tempo todo perguntando, fala isso, repete, faz assim, repete. Né, como a Vanessa falou, às vezes é muito mais fácil uma criança fazer uma repetição de som ou de palavras de uma forma super lúdica, brincando, fazendo vrum com o carrinho, do que falando, faz igual assim, repete a mãe. Então, fazer de uma forma mais... mais lúdica, né? Mais lúdica. E olha que ele está começando a se comunicar com letras. Ele adora letras. Ele começou a falar, foi o ABC todo. Aí eu fiquei feliz. Aí em jogos também falava, não, perdi. E eu ficava feliz de ele ficar falando isso pra mim. Ganhei. Aí do nada foi... O interesse foi pro nada. Aproveita que ele gosta de jogos, que ele gosta, né, do alfabeto, para inventar brincadeiras que envolvem esses interesses dele. Sim, agora ele tá se comunicando mais escrevendo, assim, fala Emir. Aí ele escreve o nome dele. Aí ele aponta com o dedo no caderno. Aí eu leio, aí eu falo Emir. Emir, né? Emir, Aí ele só dá um sorriso pra mim e foi. Pode falar, então. Não, eu ia falar assim, a gente tem bastante gente na fila, quem sabe eu vou abrindo e a gente vai retomando a dúvida de uma né, família na outra, porque talvez tenham coisas que vão se complementando. Sim. Acho que, eu não vi quem levantou primeiro, mas talvez a Cristiana Abrantes. Pode falar, Cris. Bom, também tem a Aline com a mão levantada, se quiser perguntar. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Eu queria perguntar para você que, assim, a Helena tem 6 anos e ela é nível 3 de suporte, né? Não verbal. E tem crises, assim, aleatórias, uma atrás da outra, né? São bastantes no dia. E hoje, ela fala poucas palavras, assim, na verdade são 2 palavras. E hoje, numa das crises dela, eu repeti as 2 palavras que ela fala.
E a impressão que eu tive é que ela ficou mais tranquila vendo eu repetir. Aí eu queria ver com vocês se é coisa da minha cabeça ou se ajuda mesmo eu repetir as palavras que ela fala, as duas palavrinhas, ou eu, assim, eu fico perdida porque é difícil para ela falar outras coisas, né? Já tentei já de várias formas. E aí essas duas palavrinhas hoje eu falei e ela ficou olhando para mim e foi acalmando, que é DAD e gagô que ela fala. Não sei o que significa, mas é as duas palavras que ela sempre fala. DAD e gagô. E, infelizmente, Aline, a gente não tem como saber se isso pode ou não ter acalmado ela. Acho que é uma coisa que vai de uma observação sua, né? Talvez de ver em outros momentos se ela presta atenção nisso, enfim. A gente não tem como... Não tem, assim, por exemplo, um dado, né, uma literatura que fale para a gente que repetir as palavras que são familiares para a criança pode ou não acalmá-la. Mas eu entendo que você vai buscando os seus recursos e o que funciona você vai fazer de novo, possivelmente, né? É aquela palavra que não existe, né? Eu fiquei pensando agora, fiquei com essa dúvida. Será que eu continuo repetindo, insistindo, ou eu tento ensinar outra para ela? Que parecida, não sei. Eu fico com medo de atrapalhar mais, repetindo essas duas palavras que não, para mim, né, não existe, não tem um significado. Eu acho que assim, repetir as coisas que ela fala não é exatamente um problema. O importante é você continuar estimulando ela de outras maneiras. Então, né, essas formas como a Vanessa deu alguns exemplos hoje, né, de estimular brincando ou, né, com coisas próximas, fazendo som, comunicando, nomeando. Então, isso, mesmo que a criança não dê um retorno vocal de repetição ou de falar alguma coisa nesse sentido, você está ampliando o contato dela com linguagem de alguma maneira. Acho que agora a Cristiane abriu a câmera, acho que ela deve conseguir abrir o microfone para perguntar também. Não prejudica, né? Então eu posso continuar, né? Eu fiquei com medo de prejudicar, né? Já é tudo tão difícil. Não, assim, né? Não vai prejudicar o desenvolvimento de linguagem dela. A única coisa que você vai precisar observar é se tem algum efeito, ou se não tem algum efeito, ou se eventualmente, né? Se ao você falar isso, talvez ela calme, ou se aumenta a frequência, né, em que ela se desregula, você tem que observar o que está acontecendo para tentar entender se funciona dentro do ambiente ou não. Ah, tá, ok. Obrigada, tá? Pode falar, Cris. Boa noite para vocês, menina. Boa noite. Eu tenho uma filha de 7 anos e ela... Assim, ela tá falando uma frase, o que aconteceu durante o dia, e ela emite um eco no final da frase, tipo assim, eu gosto de comer bolo. Aí ela, bem baixinho, ela fala, bolo. Eu não sei identificar, não sei se é ecolalia tardia ou imediata, não sei identificar o que ela tá fazendo. Eu já falei com a fono dela, e elas até agora não me deram uma resposta. Eu queria entender o que essa repetição no final da frase que ela faz. São todas as frases que ela repete só a última palavra da frase? Isso. Às vezes ela está assim, assistindo um desenho, aí ela repete o final, só um trecho, só assim, Peppa Pig, gosta de comer bolo, aí é bolo. E fala bem baixinho, sabe? Eu falei, será que é ecolalia que ela está apresentando? Ela tem 7 anos. Tá, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Ela fala a frase, por exemplo, Peppa Pig come bolo. Bolo, é isso? Isso. Tá, eu não sei, Gabi, se você concorda, mas parece que ela está só confirmando uma coisa que ela falou. E pode ser, né, uma característica de ecolalia também, não necessariamente quando faz uma ecolalia ela vai repetir a palavra inteira ou a frase. Assim, o que acho que é importante observar, já que ela tem esse acompanhamento com o fono também, é ficar de olho se isso acontece em todos os contextos, se é quando ela está assistindo, se é quando pergunta alguma coisa, então prestar atenção em que contextos isso acontece, e observar se tem algum tipo de padrão, se é sempre só a última palavra, ou se em outros momentos ela está repetindo coisas também, e às vezes a gente não percebe, acha que está brincando, mas está repetindo um som.
Então, é importante tentar entender, porque pode ser sim uma ecolalia, mas pode ter uma outra função também, autoestimulatória, ou de, enfim, né, da própria percepção do som. Tem que observar um pouquinho mais e tentar entender em que situações isso acontece com mais frequência, se é sempre igual, se tem variação, para fazer uma avaliação um pouquinho mais funcional desse comportamento. Ela fez o exame o PAC, né? Aí deu alterado no processamento auditivo dela. Aí será que pode interferir também? Sim, teria que ver qual parte do PAC que deu alterado, né? Porque são várias avaliações, e acho que são 14, em qual parte que deu alterado. E aí você pode ver com a fono, se é uma avaliação, se na verdade o PAC, porque existe o PAC que a intervenção é feita dentro da cabine acústica. Então tem que ver se o caso dela é dentro da cabine acústica ou não. Então, teria que ver com a fono dela como que tá o PAC. É para fazer esse teste fora da cabine? É só a parte de sonoro, dessa parte de exposição à competição sonora? Que pode, como deu alterado, tem que ver qual o abrangente que deu alterado para trabalhar em cima, para ver se realmente, às vezes, trabalhando em cima do PAC, pode dar uma melhorada nessa parte de ecolalia dela. Ah, tá bom. Obrigada, meninas. Deus abençoe vocês grandemente, viu? Amém. Deixa eu fechar aqui. Mais alguém? Deixa eu ver. Eu me perdi aqui no chat, foi subindo muita coisa também. Tem gente perguntando se a adenoide pode atrapalhar a fala, Van. Não, a adenoide, na verdade, ela atrapalha a respiração, e aí a voz fica mais nasalada, mas ela não vai interferir na produção dos sons, não. É quase, então, deixa eu ver se eu entendi. É como se produz o resultado da fala, né? Como se fosse o efeito que dá, mas não necessariamente a capacidade de falar. De mobilidade do som, sim. Ela fica mais como uma ressonância, né? Fica aquela voz mais nasalada. Mas a produção, a mobilidade, a função do som não altera, não. O PAC você faz a partir do 7 e não tem idade limite, né? Não tem. Não tem. A partir do 7 vai sem Eu acho que idade. precisa ver as características da pessoa, né? Porque, como a Vanessa falou, não vão ser todas as pessoas que vão dar conta de passar por um exame como esse, ou não vão conseguir responder conforme os padrões estipulados. Sim. Aqui alguém falou, outra dúvida, a troca do R vibrante por L. O R vibrante é o último a ser adquirido. O R vibrante, ele é o último a ser adquirido. Por quê? Ele precisa da mobilidade da vibração de língua. Então, por isso que as crianças, elas conseguem um ponto articulatório, que é o LAM, eles trocam pelo L, porque o ponto articulatório é o mesmo, R e LAM. A única diferença é que no R, a língua tem que vibrar. E esse vibrar é difícil para as crianças. Então, é usado muito, a fono utiliza muito a espátula, ela coloca uma espátula embaixo da língua e põe um massageador embaixo da espátula, lá em cima, porque o massageador mexe na espátula, automaticamente vai mexer na língua lá em cima, para ele entender qual que é o movimento que a língua faz para fazer o R. Então, esse aí é um trabalho mais para fono mesmo, porque tem a posição da espátula, tudo certinho, mas é comum trocar pelo L por causa do ponto articulatório, porque a única diferença entre o R e o LAM é que o R vibrante, ele realmente vibra, e o L só sobe a pontinha. Então é bem comum essa troca. E os... Deu para entender o que eu quis dizer? Sim, é o surdo e o sonoro. É surdo. O que é surdo? A garganta não mexe. Então, por exemplo, se vocês colocarem a mão na garganta agora e fazer o som do S, a garganta não vai mexer. Quando vocês colocam a mão e fazem o som do Z, a garganta mexe. Então, a gente fala que ele é o sonoro. O surdo não mexe, o sonoro mexe. Então, o ponto... Aí aqui tá de novo. O ponto articulatório é o mesmo. O que mexe, o que muda é a garganta. Então, esse é mais fácil de perceber. Vocês podem pôr a mão da criança na sua garganta para ela perceber a diferença, que um mexe e o outro não, e depois põe a mão na garganta dela, para ela conseguir perceber. A gente fala que é uma dica física, para ela conseguir perceber o que está mexendo e o que não está mexendo. Então, a única diferença dos é o mexer na garganta. Também tem uma leve vibraçãozinha da língua,
mas é mais perceptível pela garganta. Então, essa é mais fácil a gente mostrar para a criança por ser uma coisa perceptível para ela. Mais alguém? Deu para entender? Oi, Ângela. Acho que sim, Wandra. Aqui. Oi, Ângela, pode falar. Então, a minha Júlia, ela já está com 12 anos. Ela começou a repetir o que eu pedia para ela falar, né? Ela nunca falou por iniciativa dela, né? Aí ela começou com as palavrinhas pequenas. Água, amor, ovo, uva, abre, dá. Mas esse repertório parou, ele não aumentou, né? E ela tem muita dificuldade para falar. Ela fala Júlia, mas é embolado o nome dela, né? Júlia, Júlia. Ela não fala direito, entende? Ela fala dos fonemas, ela não consegue falar todos os fonemas. Já li com ela. Do alfabeto também, ela fala algumas letras do alfabeto. Ela fala o A, I, O, U, mas nem todas as letras ela consegue pronunciar. Sim, você pode tentar com ela essa parte da mobilidade de língua que eu expliquei um pouquinho antes, para ver se ela tem essa mobilidade. E aí, você já fez com ela? Então, quando você falou, eu mandei ela botar a língua no nariz, ela colocou. E dentro da boquinha? Oi? No céu E da dentro boca? da boquinha, no estalinho. Isso. Ah, fez também. O estalinho ela fez. Fez. Com a pontinha ou com a parte de trás da língua? Eu acho que ela fez com a pontinha, porque foi bem parecido com o meu. E aí você pode pedir para ela, faz assim, ó. Lá. Que ela vai fazer. Mandar ela falar os estreitos. E falar lá. Isso, porque ela vai entender que depende da mobilidade, ela consegue fazer um sonzinho diferente. E aí você pode mostrar uma figurinha, como ela é vocal, uma figurinha, por exemplo, de uma lata, ó. Lata. Aí, por exemplo, do F, faz um biquinho. Pá. Então, ou uma sopravelinha. A sopravelinha, ela não gosta de aniversário assim que tem vela, ela se repele todinha. Mas eu vou tentar assim, Pode fora ser do bolha de aniversário. Pode ser bolha de sabão. Ela gosta. Você pode fazer também uma bolinha de algodão, pôr na mesa e um canudinho, fazer uma competição. Quem chega com a bolinha de algodão do outro lado da mesa, mas só soprando um canudinho. Isso, e a bolinha vai rolando e ela vai começando a ter um controle melhor da fonação, da respiração. Ela vai começar a deixar tudo mais fortinho. É um exercício também super fácil de fazer. E aí, como esse daqui, você consegue tirar, por exemplo, pá. Tem vários... Uma dúvida que eu tenho. Outra dúvida que eu tenho é a respeito do modo de como ensinar. Se eu faço a comunicação aumentativa alternativa para ela, ou se eu tento puxar mais a fala dela, ver se vem, porque ela já está com 12 anos. Sim, se você forçar muito, talvez fique aversivo para ela. Puxar a frase, né? Puxar a fala. Você pode entrar com uma comunicação alternativa aumentativa que vai trazer para ela uma estruturação de frase. Então, ela vai entender que tem uma estrutura. Eu não sei se você conhece, a gente vai falar na semana que vem, mas o PECS, por exemplo, são seis fases. Na quarta fase, por exemplo, ela já vai ter que colocar lá na tira de sentença, eu quero comer bolacha. Depois, eu quero comer bolacha de chocolate. Então, ela vai ter aquela estruturação, ela vai ter a dica visual, porque cada figurinha vai significar uma coisa. Então, ela vai ter que ler toda aquela tira para conseguir o que ela quer. Entendi. Acho que a gente falou bem um pouquinho legal, isso, né? na nossa conversa da semana passada, mas acho que é sempre importante frisar que comunicação alternativa e aumentativa não inibe a fala, não vai atrasar, né? Além de
dá mais facilmente a função de comunicação para o indivíduo, né? Sendo possível implementar, fazendo isso, é uma garantia, é uma forma de aumentar a probabilidade da pessoa se comunicar com o mundo, né? Então, tem indivíduos que vão conseguir se comunicar de maneira muito mais efetiva por meio de uma comunicação alternativa e aumentativa, e tem alguns indivíduos que, né, pelo uso consistente dessa comunicação, vão deixando ela de lado também, porque aprendem essa estruturação de comunicação vocal. Então, acho que assim, o principal impeditivo, na verdade, é conseguir organizar isso dentro da estrutura, né, familiar, de comunidade, enfim, porque acho que a principal mensagem que eu quero dizer é assim, não inibe a fala, não dificulta. Muito pelo contrário, estimula mais. Entendi. Então, uma vez eu levei ela na fono, a fono falou assim, ela não fala, ela repete o que você pede para ela falar. Eu falei assim, mas ela não repetia nada, ela não falava som nenhum. Agora ela ainda consegue soltar alguma coisa, repetir o que eu peço para falar. Mas não é tudo que eu peço que ela fala, né? Algumas coisas ela já consegue, mas é muito pouco. Sim, a comunicação vai ajudar bastante. Ela vai ter um apoio visual para ela estar vendo o que ela quer, como que se fala. Porque às vezes ela não sabe, foge a palavra, ela não tem um repertório bom, né, um repertório grande para ela poder estar falando. Então, o PECS em si, ela vai ter esse apoio visual, ela vai saber o que ela vai ter que falar. Então, ela vai se sentir mais confiante de estar falando com você. Entendi. Mais alguma pergunta, Gabi? Aqui tem uma pergunta sobre se tem algum exame para saber se a criança tem disfagia, né? Falando de uma criança que mama no peito, tem dificuldade para engolir o leite, não tem dificuldade para engolir o leite, mas ela não está engolindo outros tipos de alimentos. Tem a vídeo de glutoglamas, se eu não me engano, acho que é esse o nome. Eu falei, não é da minha expertise a parte de disfagia, eu sou da parte de linguagem, mas depois, eu falei, eu posso estar estudando um pouco, eu vejo com outra fono, que eu tenho uma amiga fono na parte de disfagia, o que eu posso estar orientando para vocês estarem fazendo em casa. Aí eu trago para vocês nas próximas aulas. Assim, alguns sinais, mesmo independente, né, de considerar uma pessoa com disfagia ou não, acho que tem algumas coisas importantes que podem ser prestadas atenção. Então, na dificuldade de engolir, se a criança tosse ou engasga quando está engolindo, a dificuldade de, né, engole coisas sem mastigar, de começar essa deglutição, excesso ou ausência de salivação, são alguns indícios, né? Movimento de cabeça. Os exames, eventualmente, também são difíceis de ter acesso, então, tem alguns sinais que são importantes de ver, mas como a Vanessa disse, se isso for uma demanda importante para vocês, a gente traz uma fala mais adiante, mais específica sobre isso também. Fechou? Então, a minha filha, ela não faz a sucção em canudo, quando é líquido, e também ela não engole a carne, ela só mastiga, se deixar ela fica o dia inteiro com aquilo na boca, ela não engole. Ela não faz a deglutição. O questão do líquido, eu não sei se ela se engasga com o líquido, tem uma técnica chamada pipetagem, que pode estar sendo feita, não sei se já te ensinaram, é bem simplesinha. Você corta um canudo, põe na água, né, ou no suquinho, e você aperta o canudinho, você dá 3 pipetagens, 3 dedadas e segura na terceira. Aí você chega perto da boca e solta. Conforme você solta, o líquido vai descer para ela pelo canudinho. Você faz isso umas 3 vezes e depois você põe o canudinho para ver se ela puxa. Geralmente eles puxam, mas aí que tá. Eu não sei se ela tem alguma alteração na deglutição, se ela engasga com alguma coisa, ou se ela tosse, se ela tem algum movimento de cabeça, ou se é só uma dificuldade nessa parte de sucção. Na hora de sugar mesmo, de puxar, que ela não faz, entendeu? Tá, faz esse teste do canudinho, chama pipetagem. Você aperta o canudinho no líquido, são 3 apertadinhas, o líquido vai ficar preso no canudinho, e aí você chega perto da boquinha dela e solta, para ela entender que aquele canudinho tem o líquido que ela gosta.
Faz de novo e solta. E depois você dá para ela o canudinho no copo e se aproxima da boquinha dela. Você vai ver que ela vai começar a ter o movimento. Vai sentir um pouco de dificuldade, você faz de novo essa pipetagem. Ah, tá bom, então, entendi. Obrigada. Imagina. Marie, e aí? Pegou alguma pergunta que a gente perdeu? Tem algo mais que a gente Gabi, ficou eu acabei de ver devendo? que a Priscila e a Aline levantaram a mão. Aline e Priscila, isso. A Priscila Dá a gente falou tempo? agora. Ah, é? Então, Aline. Vamos lá, Aline. A Aline, acho que a gente falou um pouco antes, que foi da que faz ecolalia. Não, duas palavrinhas e eu repeti e parece que tá dando certo. Ah, é das palavrinhas, desculpa, confundi com a outra. Eu acho que a gente acabou, então, gente. Encerramos, todo mundo já tirou suas dúvidas. Podemos deixar essas duas queridas descansarem? Então é isso, Gabi. Vanessa, muito, muito obrigada, como sempre. E a gente se vê semana que vem, meninas. Combinado. Tá? Um beijo grande, fiquem com Deus. Boa noite, gente. Bom final de semana. Boa noite, Tchau, gente. boa Bom noite. descanso. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. É.